Olá a todos! Hoje vamos falar sobre rolos de pintura, um dos elementos mais importantes para um bom trabalho de pintura. Existem muitos tipos diferentes de rolos no mercado, cada um com suas próprias características e finalidades. Vamos explorar as diferentes variedades, a construção e as características de cada um. Começando pelos tipos, temos os rolos de lã, que são os mais comuns e versáteis. Eles são feitos de lã natural ou sintética e são ideais para a maioria dos tipos de tinta, incluindo látex, óleo e tinta acrílica. São conhecidos por sua capacidade de absorver e liberar tinta uniformemente, proporcionando um acabamento suave e uniforme. Depois, temos os rolos de espuma, que são uma boa opção para trabalhos que requerem um acabamento mais liso e uniforme. Eles são feitos de espuma de poliuretano e são ideais para tintas de base aquosa, como látex. Os rolos de espuma são também uma boa escolha para pintar superfícies lisas, como paredes e tetos. Para trabalhos mais pesados, como pintar texturas ou superfícies ásperas, os rolos de pelo longo são a melhor escolha. Eles são feitos de pelo de animal ou sintético e são projetados para cobrir grandes áreas rapidamente. Os rolos de pelo longo são também uma boa opção para aplicar tintas espessas, como tinta de textura. Agora, vamos falar sobre a construção dos rolos. A maioria dos rolos é composta por um núcleo central, que geralmente é feito de plástico ou metal, e um revestimento externo, que é feito do material que determina o tipo de rolo. O núcleo central é responsável por dar ao rolo sua forma e estrutura, enquanto o revestimento externo é responsável por absorver e liberar a tinta. A maioria dos rolos também possui um eixo, que é a parte que você segura para aplicar a tinta. O eixo pode ser feito de madeira, plástico ou metal, e pode ter diferentes comprimentos e diâmetros. Além do tipo de revestimento e do eixo, os rolos também podem ter diferentes tamanhos e larguras. O tamanho e a largura do rolo dependerá do tamanho da área que você está pintando e do tipo de tinta que você está usando. Por fim, é importante considerar as características de cada rolo. Alguns rolos são projetados para serem mais duráveis, enquanto outros são projetados para serem mais suaves. Alguns rolos são projetados para serem usados com tintas específicas, enquanto outros são mais versáteis. Ao escolher um rolo de pintura, é importante considerar o tipo de trabalho que você está fazendo, o tipo de tinta que você está usando e o tipo de acabamento que você deseja. Com tantas opções disponíveis, você certamente encontrará o rolo perfeito para suas necessidades. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um dos nossos melhores amigos na hora de pintar, o rolo de pintura. Acessórios e classificação. Antes de começarmos a falar sobre os diferentes tipos de rolos, vamos falar sobre os acessórios que você vai precisar. Bandeja de pintura. A bandeja de pintura é essencial para colocar a tinta e para mergulhar o rolo. Existem bandejas de diferentes tamanhos, então escolha uma que seja adequada para o seu projeto. Extensão para rolo. Se você precisar pintar tetos ou paredes altas, uma extensão para rolo vai facilitar muito o seu trabalho. Tampa para rolo. A tampa para rolo é usada para proteger o rolo quando não está em uso. Agora, vamos falar sobre os diferentes tipos de rolos. Os rolos de lã. Os rolos de lã são os mais populares e versáteis. Eles são bons para a maioria das tintas, incluindo tinta acrílica, tinta látex e tinta óleo. Rolos de espuma. Os rolos de espuma são bons para tintas mais finas, como tinta para artesanato. Eles também são bons para aplicar primers e selantes. Rolos de microfibra. Os rolos de microfibra são bons para tintas mais grossas, como tinta para exteriores. Eles também são bons para aplicar tintas texturizadas. Que mais preciso de saber sobre esta ferramenta? Agora que você já sabe sobre os diferentes tipos de rolos, vamos falar sobre algumas coisas importantes que você precisa saber. O tamanho do rolo. O tamanho do rolo vai depender do tamanho do seu projeto. Para projetos pequenos, você pode usar um rolo de 6 polegadas. Para projetos maiores, você pode usar um rolo de 9 polegadas ou até mesmo um rolo de 12 polegadas. Comprimento da pilha. O comprimento da pilha e a altura das cerdas do rolo. Uma pilha mais longa é melhor para superfícies irregulares, enquanto uma pilha mais curta é melhor para superfícies lisas.
Material do rolo. O material do rolo vai depender do tipo de tinta que você está usando. Os rolos de lã são bons para a maioria das tintas, enquanto os rolos de espuma são bons para tintas mais finas. Como trabalhar com a ferramenta? Agora que você já sabe tudo sobre os rolos de pintura, vamos falar sobre como usa a luz. Mergulhe o rolo na tinta, mergulhe o rolo na tinta, mas não o encha demais. Você quer que o rolo esteja coberto de tinta, mas não que a tinta esteja gotejando. Role o rolo na bandeja, role o rolo na bandeja para remover o excesso de tinta. Pinte a parede em seções pequenas e sobrepostas. Deixe a tinta secar completamente antes de aplicar uma segunda camada. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas de pintura.